Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dr. Marcos, muito obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. Esse é um formato um pouco diferente. Eu estou aqui com o José Ricardo de Melo Brandão, ele é médico aqui em Toronto. Ele tem uma história muito legal que a gente vai dividir com vocês. E, bem resumidamente, atualmente ele trabalha como Family Doctor aqui. Ele teve também a formação não só no Brasil, mas ele completou aqui. A gente vai falar com mais detalhes. Então, Ricardo, vou chamar de Ricardo, tá? Tá ótimo. Tá, muito obrigado por estar participando, obrigado pelo seu tempo. Hoje a gente está gravando no domingo de Páscoa, então obrigado porque eu sei que é um momento de ficar com a família, mas ao mesmo tempo a gente tem ficado bastante com a família, né? Por causa do coronavírus. Fala aí. Sem dúvida, não, é meu prazer, sem problema nenhum. Nós estamos curtindo um momento muito especial e um pouco complicado do mundo, né? Como você sabe. Então, a gente estava até conversando um pouco antes de gravar aqui, dizendo que os médicos estão precisando se adaptar, não só aqui no Canadá, mas acho que no mundo todo, né? É uma fase completamente nova. E isso é uma coisa que a gente está, como eu acabei de falar, precisando se adaptar. E a minha intenção hoje, Ricardo, é o seguinte: eu queria saber da sua história, porque desde que eu comecei a postar esses vídeos, muita gente tem me perguntado, assim, sabe, dúvidas do tipo: será que vale a pena? Será que é rápido para eu conseguir virar médico no Canadá? O que que você fez? O que que as outras pessoas fazem? E aí, a minha ideia é buscar outros médicos que estão realmente já trabalhando como médico mesmo, né, com patient care aqui no Canadá, e eu tenho certeza que a sua história vai adicionar bastante. A gente selecionou algumas perguntas, e eu queria saber primeiro, assim, o que que você faz atualmente? Você é Family Doctor, tá certo? Eu sou médico de família, é uma especialidade conhecida no Brasil, embora no Brasil é uma especialidade ainda muitíssimo ligada à estratégia saúde da família, portanto, ao SUS, à rede pública de saúde. No Uhum, Canadá, o sistema virtualmente inteiro é público, sim. portanto, o papel do médico de família é fundamental. A gente representa metade dos médicos de família aqui no Canadá e trabalhamos em condições variáveis, mas numa cidade grande como Toronto, eu faço o que eu acredito que a maior parte dos meus colegas fazem, que é trabalhar num consultório, vamos dizer, privado. É interessante, o sistema é público, mas o consultório, trabalha numa clínica, é uma clínica privada, e o governo nos paga através de um sistema como se fosse um convênio gigante ao sistema público, ele me paga por atendimento principalmente. Então eu vejo o Uhum, paciente, um pouco diferente da realidade brasileira, que eu trabalhei também no programa de saúde da família durante 10 anos, antes de vir para cá. Você tem uma atuação bastante em equipe multiprofissional, faz atividades de grupo, faz atividades de visitas domiciliares, faz uhum, atividades de interação com a comunidade. Isso é bem menos importante aqui no Canadá. A sei. atuação é quase exclusivamente clínica dentro de um consultório. Eu vejo pacientes, segunda a sexta-feira, na clínica, e esse é o meu trabalho. A gente tem um volume que você pode definir de quantos pacientes você quer ver. Uhum. Eu acompanho hoje em torno de 2.000 pacientes. Uau! Tenho a peculiaridade de falar português. Aparentemente, sou o único médico de família aqui em Toronto que tenho possibilidade de ver pacientes como eu quero. Acho que tem uma outra colega que está numa espécie de um centro de saúde, ela tem limitação para os pacientes que ela pode ver. Então tem muita demanda da comunidade brasileira, quase metade da Aham. população que eu vejo é brasileira, e o restante, bom, esse mundo todo que vive aqui em Toronto tem gente de tudo quanto é lugar. Ô, Ricardo, já que você falou da comunidade brasileira, você tem mais pacientes que são brasileiros ou que falam português, né? Porque a gente sabe que também tem uma comunidade portuguesa grande aqui em Toronto, tem até um bairro que eles acabam eles acabam morando muito mais próximos, né? Você tem bastante paciente, ou a maioria dos pacientes fala português, ou como é que é? Não, eu não tenho o número exato, mas eu calculo que, grosso modo, metade é brasileira, mas brasileira mesmo. Eu tenho um número muito pequeno de pacientes portugueses, porque a Uhum, migração ou a imigração portuguesa para cá é mais antiga e você certo. tem uma quantidade razoável de médicos portugueses, em geral mais velhos, que estão aqui faz tempo e que Ah, tá. acompanham essa comunidade Sim. portuguesa. Não, Eu faz vejo sentido, completo. poucos portugueses. Entendi. Então você acha que metade seria brasileiro?
mais ou menos. Porque assim, Ricardo, até indo até um pouco contra aquilo que a gente tinha combinado das perguntas antes, mas assim, eu ouço bastante colega, não só médico, mas meus amigos brasileiros aqui. Para quem não sabe, eu estou aqui já morando já há mais de 4 anos. Tem outros vídeos no meu canal que eu falo a minha história, mas eles falam que é muito difícil achar um médico que fale português. A gente sabe que tem muito imigrante brasileiro que vem para cá, demora um certo tempo para eles aprenderem o inglês, né? Então eles ficam sentindo um pouco inseguros de ir num médico que fala inglês. E aí eles procuram ou tentam achar um médico que fale português. E eles reclamam um pouco, assim, que é muito difícil. Eu não sei, o que você acha? Você acha que tem muito pouco médico que fala português aqui? Acho que tem. Como eu falei, você vai escutando as histórias dos próprios pacientes e formando uma ideia. Como eu Aham. disse, tem um grupo de médicos mais antigos portugueses que cuida da comunidade portuguesa e não deixa, e é uma opção eventual, embora eu muito poucas vezes vi brasileiros dizendo que eram acompanhados por esses médicos. Eles têm uma forma bem especial, eu acho, inclusive da rotina deles, Uhum. que, enfim, não sei se aceitam pacientes novos, não sei se estariam atendendo, acho que não de forma importante a comunidade brasileira. Uhum. Depois você tem essa falta de médicos brasileiros propriamente, e Uhum. você tem, já houve um brasileiro que hoje trabalha só com droga, com gente com addiction problems, como a gente Sim. diz aqui, que não está fazendo mais medicina de família, atuou um certo tempo, eu mesmo tenho alguns pacientes que foram pacientes dele anteriormente. Eu já ouvi Uhum. falar de um canadense que morou no Brasil um certo tempo, fala português, eu tive um ou outro paciente foi por ele, mas são exemplos realmente excepcionais. Em geral, os pacientes têm essa dificuldade, por isso Entendi. que eu acabo tendo tanta demanda, ou eles acabam se virando um pouco com os médicos locais. Puxa, realmente, isso é uma coisa que, até antes que eu me esqueça, o doutor Ricardo, ele escreveu um artigo muito legal, até foi como eu consegui achar o seu e-mail. Eu vou disponibilizar, eu não sei se o artigo que você escreveu, ele é open source ou não, mas eu vou tentar disponibilizar o link do seu artigo na descrição do vídeo aqui do canal, porque me ajudou bastante, um artigo que fala de forma comparativa, né, do sistema de saúde canadense e brasileiro, achei muito, muito legal mesmo, vou disponibilizar para vocês. Mas assim, Ricardo, eu queria saber também mais a sua formação agora. Você teve a sua formação no Brasil, formação médica, e você fez residência lá também, certo? Exato. Eu me formei, eu já estou na estrada faz um certo tempo. Eu me formei em 89 pela USP em São Paulo e fiz residência em pediatria. Minha formação inicial era como pediatra, eu trabalhei como pediatra inicialmente durante muitos anos. Sei. Mas depois de cerca de 10 anos trabalhando mais ou menos como pediatra, houve um momento onde eu saí de São Paulo durante um ano, trabalhei um pouco com adultos fora de São Paulo. Quando eu voltei, eu resolvi mudar um pouco e fui fazer medicina de família. Estava no começo do programa Saúde da Família. Eu tinha Uhum. oportunidade, como foi o que aconteceu, de trabalhar com médico de família no sistema público durante o dia e fazendo meu consultório e fazendo meus plantões de pediatria em pronto-socorro. Bom, essa é a nossa realidade numa cidade como São Paulo, né? Você tem É. múltiplos empregos. Eu passei os outros 10 anos, mais ou menos, trabalhando tanto como médico de família quanto como pediatra. E naquela época, Como desculpa te cortar, naquela época existia residência de medicina de família ou era mais uma área de atuação sua? Então, existiam muito poucas. A medicina de família aumentou muito no país com o programa Saúde da Família, né? Uhum. Mas existem áreas, ou mesmo residências equivalentes, com nomes um pouco distintos, tanto no Rio como em Porto Alegre. Existiam algumas há algum tempo, mas começaram a aumentar muito a partir da década do começo do século XXI. Eu, por Uhum. exemplo, não fiz residência em medicina de família. Como acontece com as especialidades novas no país, eles Sim, tendem a te certificar a partir do momento que você ganha uma certa experiência trabalhando na área. eu Então, na minha entendi. época, com 3 anos trabalhando na área, você podia fazer uma prova, se você passava, você era Sim, certificado como médico de família. sim. Então, a gente estava muito no início. Eu, inclusive, participei do início da formação da residência de medicina de família na USP em São Paulo. Eles não tinham isso, criaram naquela época. Puxa, que legal. E formalmente eu não tinha essa formação. Fui fazê-la aqui no Canadá, que fui obrigado a fazê-la.
Uhum. E eu entendi que você teve uma época que trabalhou até com a FEBEM, é isso mesmo? Trabalhei, bom, eu fiz muita coisa já na vida e houve uma época que eu, enfim, tava, também tinha passado um período fora do país, voltei para o Brasil e fui convidado para fazer uma coisa muito diferente na época, que eu fui diretor clínico da FEBEM durante 2 anos, foi uma experiência única, efetivamente, e depois fiquei mais algum tempo na FEBEM trabalhando na área administrativa, com programa de qualidade, depois cheguei a ser pediatra, enfim, eu fiquei alguns anos com a Caramba, FEBEM. puxa, que legal. Não, deve ter sido uma experiência realmente única. E você foi para fora aonde, dessa primeira vez que você acabou de falar? Então, essa primeira vez eu fiz o que era um sonho meu desde minha época de faculdade, que era trabalhar fora do país com população carente. Eu Sim. trabalhei com os Médicos Sem Fronteiras durante um período de 9 meses na África. Uau, aonde na África? Que legal. 3 meses em Ruanda e 6 meses no antigo Zaire, hoje a República Democrática do Congo. Do Congo, sim. Naquele ano onde aconteceu o genocídio em Ruanda, foi uma situação caótica. Nossa, nossa, a gente já tem que fazer um outro vídeo para falar só sobre isso, porque isso é uma coisa que eu realmente me interesso muito. Eu nunca fiz algo nem próximo disso, mas é algo que eu pessoalmente me interesso e até já estou querendo fazer um outro vídeo depois. Isso deve ser uma experiência única, né? Com certeza. Sim, podemos falar disso. Tem muita história mesmo dessa época. Essa Legal. foi a minha saída, e quando eu voltei, foi isso. No meu reinício, um pouquinho, que eu fiz uma pediatria nos meus primeiros anos de formado. Essa era a formação que a gente tinha na USP, muito intensa, com UTI, com um berçário de alto risco. E depois que eu trabalhei com saúde pública na África, a minha perspectiva mudou, enfim. São É. essas coisas que vão mudando a sua vida, né? Não, com certeza. Assim, eu particularmente também, só um comentário à parte, eu sou apaixonado pela ideia do SUS e também, de novo, como eu falei, até citei o seu artigo que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, a comparação com o sistema canadense é muito legal. Eu acho que esse é um assunto que muita gente, até quem não é da área médica, quem é da área até administrativa, da área de saúde, gosta muito de saber, porque tem muita gente que diz, e eu concordo em termos, que o sistema de saúde canadense é um, entre aspas, né, um SUS que deu certo. Então, acho que é uma coisa bem interessante. E como que o Canadá surgiu assim na sua vida? Quando você começou a pensar no Canadá especificamente para fazer não só sua formação, mas agora sua carreira e sua vida, né? A minha vinda para o Canadá, curiosamente, foi dada por uma razão totalmente pessoal. Não teve nenhuma escolha profissional nesse sentido. Eu Uhum. vim para cá por conta de minha companheira, minha atual mulher aqui no Canadá, que estava Uhum. aqui já há muitos anos, e foi isso que definiu minha vinda para cá. Foi ao contrário. A partir daí eu tive, claro, querendo ser médico aqui no Canadá, me organizar para poder me tornar clínico aqui, o que dá bastante trabalho, obviamente. Eu Sim, vim inicialmente numa bolsa de pós-doutorado, e isso me facilitava o fato de eu ter tido uma formação de pós-graduação no Brasil. Eu sim, vim fazer um programa de políticas públicas de saúde, na verdade, na sei. Universidade de Toronto, e foi meu primeiro trabalho e formação, na verdade, aqui no Canadá, quando eu comecei a me preparar para as provas e todo o processo de fazer a residência, que em algum momento ficou claro para mim que eu ia ter Uhum. que fazer residência se eu quisesse clinicar aqui no Canadá. Naquela época você veio como um postdoctoral fellow ou era um aluno de PhD? Como é que era? Não, postdoctoral fellow, Hum. exatamente. É igualzinho que eu fiz. Só que, no meu caso, eu acabei, ainda estou fazendo, né? A minha pós-graduação formal é aqui, né? Então, eu não fiz a minha pós-graduação acadêmica no Brasil e estou fazendo aqui. Mas isso é interessante porque eu, particularmente, acho que esse caminho de você entrar pela pesquisa talvez não seja o mais rápido, mas é um dos melhores porque você acaba formando um currículo com uma formação canadense também, né? Uhum. Eu acho que as coisas têm mudado um bocado. Eu já estou aqui há 10 anos, ou quase 10 anos, e a minha experiência se aplica parcialmente para pessoas que queiram fazer o trajeto, né? Tem algumas coisas curiosas, eu acho, da minha experiência, que é, primeiro, diferentemente do que eu vivi no Brasil, pelo menos em São Paulo, na Universidade de São Paulo, a formação é,
de pós-graduando acadêmica, ela tem muito pouco valor quando você pensa na sua formação clínica ou trabalhar como clínico aqui no Canadá. Eu tenho experiência real, eu fiz minha residência fora de Ontário, fiz no Quebec, na Universidade de Sherbrooke, mas as formações são muito parecidas no Canadá como um todo, é uma universidade menor, mas as universidades têm todos uns portes razoáveis aqui. E a verdade é que entre os meus professores era uma minoria absoluta que tinha qualquer tipo de formação acadêmica e praticamente em nenhum momento do meu trajeto na residência tinha alguma valorização o fato de eu ter um mestrado ou o PhD ou pós-graduação, o que fosse, praticamente não conta nada, é um pouco diferente. Entendi. E nessa época que você veio fazer o Postdoctoral Fellow, você precisou fazer em francês? Não, o meu postdoc era aqui em Toronto, eu fiz em Tá. inglês. O meu processo de residência que eu acabei, embora eu já tinha tido experiência com francês, eu tinha trabalhado na África com francês, mas eu nunca pensei que eu fosse fazer uma residência em francês. Mas Nossa, eu meu acabei Deus. não tendo opção por causa de Sim, algumas características do processo da época, enfim, nota de prova, etc. sim. Eu não tinha condições de passar para a fase de entrevista aqui em Ontário. Então, fui obrigado a procurar em outros locais e depois do primeiro ano que eu não consegui fazer a entrevista aqui em Ontário, eu decidi ampliar minhas opções e foi no Quebec onde eu acabei sendo aceito. E Entendi, lá eu acabei fazendo em francês. entendi. Mas voltando um pouquinho antes da sua residência, quando você veio aqui para o pós-doc, para o fellow, que você fez aqui em Ontário mesmo, foi em Toronto, certo? Uhum. Naquela época você já era fluente em inglês? Como é que era o seu inglês naquela época? Meu inglês era bom. Isso Uhum. realmente não era um obstáculo, isso favorece enormemente. É, Sem dúvida porque nenhuma. pelo menos quando eu estava full time no lab, eu via muita gente que vinha para cá, da China, Japão, outros países, e eles não falavam quase nada, e eles passavam muito aperto, assim, sabe? Então, eu acho que às vezes, não sei tanto entre médicos, mas tem muita gente que vem para cá achando que, primeiro eu vou, chegando lá eu dou um jeito, entendeu? Sabe? E acho que não tem nada a ver, né? Quanto melhor se comunica, mais longe você vai, né? Vale para todas as características, né? A imigração é um processo complicado, né? A história em geral dos imigrantes aqui no Canadá, como provavelmente em muitos outros lugares, é de um início difícil, né? Você tem principalmente do ponto de vista profissional, descer na sua carreira, né? Você tem que ter uma certa É, expectativa que isso vai acontecer, é, mesmo psicologicamente saber lidar com isso. Eu vejo isso contado para mim todos os dias praticamente no consultório, profissionais sêniores já no Brasil, uhum, tem que aceitar uma posição menor, tem que fazer uma postura diferente, o que significa que favorece a vinda, de certa maneira, as pessoas mais jovens, né, que não têm essa experiência toda, fazem, é, às vezes tem um certo gap do ponto de vista de carreira, mas é muito menos evidente, e o processo todo favorece a vinda dos mais jovens também, essa que é a verdade. O sistema de é, pontos que existe hoje, ele pontua mais as pessoas mais jovens. Faz é. sentido. Eu vim para cá logo depois da minha residência, quando eu terminei a residência. Então, eu fiquei no Brasil cerca de talvez 7 meses só. Aí eu trabalhei em alguns lugares lá, até acho que se você não sabe, mas eu tive que largar um concurso público que eu tinha passado, doeu assim, mas faz parte. E eu lembro que os meus professores mais velhos, eles falavam algo semelhante ao que você acabou de falar. Ele falava assim, olha, aproveita agora, vai agora, que quanto mais velho você fica, você tem mais a perder, né, vamos dizer assim. Você Claro. tá mais, às vezes, com o filho tá na escola lá, então, eu concordo com você. Acho que a fase que você define, isso conta muito, né? Então, e outra coisa também, até perguntando para você, você falou anteriormente aqui na conversa que a sua esposa ela estava morando aqui, então foi isso que te atraiu, né? Você, em algum momento, pensando em vir para o Canadá, você pensou porque você queria largar o Brasil, você estava com... Porque tem muito médico que pensa isso, eles me escrevem, e eles falam assim, eu tive, por exemplo, uma situação de violência, eu tive um trauma no Brasil, e eu quero sair desse lugar, não importa o que aconteça. Você tinha esse sentimento de
quero sair do Brasil porque aqui não dá mais? Não, não, eu escuto muito, esse é um discurso com muitos brasileiros que a gente encontra aqui, Uhum. e o Brasil vive momentos negros, na minha opinião, É. acaba sendo uma razão, eventualmente, as pessoas têm razões várias, né? Uma decisão individual ou familiar importante que te catapulta para a ideia de imigrar, mas no meu caso não tinha nenhuma questão. Sempre, claro, não tenho por que negar, os problemas brasileiros são totalmente conhecidos nossos, mas não, eu tinha uma carreira bem definida, tinha meu trabalho, tinha minha rede de amigos, tinha. Não, essa para mim não era uma motivação para sair do país. Entendi. Pelo contrário, eu sempre tive um papel muito social, envolvido com um monte de coisas no Brasil. Para mim, um pouco custoso pensar que, como profissional médico, que obviamente faz falta no nosso país, eu me trasladar para um país mais envolvido, onde obviamente precisa de profissionais médicos também, mas acho que do ponto de vista histórico, social, menos que no Brasil. Para mim Uhum. era um pouco ao contrário esse sentimento. Entendi. E depois que você começou, já agora dando um fast forward assim na sua carreira, na sua história, depois que você começou a atuar mesmo, assim, né? Então você fez a residência em Family Medicine, que dura 2 anos, é isso? Ou três Isso, anos? exatamente, 2. 2 anos. Então depois dos 2 anos você voltou para Ontário e começou a praticar aqui, tá certo? É isso ou não? Exato. Porque quando você faz Eu tive. Family Medicine, a residência aqui no Canadá, embora você tenha feito na província do Quebec, você tem a full license para atuar em qualquer lugar do país, é isso mesmo? Podem ter tido mudanças que eu não estou a par exatamente. Tem um aspecto que no final foi favorável para mim ter ido para o Quebec e não para outras províncias. Mesmo Sim. aqui em Ontário, os médicos nessa categoria que eles nos chamam de International Medical Graduates, né, É, médicos formados no exterior, que por sinal engloba os canadenses que foram formados fora sim, também. isso é verdade. Quando você se forma, você tem que cumprir o período atuando em áreas de necessidade na província. É Ah, um tá. período de tempo que, se não mudou, todas as províncias, com exceção do Quebec, e talvez o Quebec hoje passou a obrigar também, fazem com que você cumpra na província esse estágio, e tem áreas determinadas onde você pode trabalhar. Como o Uhum, Quebec não tinha essa situação, eu podia imediatamente ir para onde eu quisesse, no caso, voltar aqui para Toronto, o que entendi. me permitiu voltar imediatamente. E aí você basicamente abriu um consultório privado e começou a aceitar referrals e pacientes, né? Eu fiz a opção, eu tive consultório privado no Brasil durante muitos anos, né? E Uhum, aqui eu, obviamente, pela idade, tenho um tempo de carreira muito menor. Eu preferi uma coisa facilitada. Eu sou, na verdade, entre aspas, empregado, é um contrato, não é exatamente um emprego formal numa clínica, é uma rede de clínicas que tem no Canadá como um todo. uhum, Eu pago a eles o que eles chamam de um overhead, né, uma percentagem do que eu ganho, para eles uhum, gerenciarem a clínica como um todo, e eu faço o meu entendi. trabalho. Então, não tem nenhuma preocupação de contratar ninguém, não tem nenhum funcionário meu, nem nada parecido. E é a opção que eu fiz. Particularmente, é uma clínica do lado de casa. Eu Uhum, tenho a vantagem, meu estilo de vida hoje, comparado ao Brasil, é ótimo. sim, Nós estamos numa fase onde está tudo de pernas para o ar, mas até um par de meses atrás, minha rotina era trabalhar de manhã, faço uma hora de almoço, venho para casa, almoço, volto para lá. Eu estou a 5 quadras do meu consultório, então eu uau, caminho todo dia, vou a pé, não tenho carro, só preciso de carro no final de semana que eu racho o uso da minha esposa, enfim. claro, A minha vida é muito mais tranquila, não dou plantão, não tenho ligação com hospitais. Então, uma coisa intensa, segunda a sexta, o dia inteiro, eu chego mais cedo, preparo minhas consultas, tenho sim. um trabalho administrativo, papeladas, algumas coisas que você tem que fazer no final do dia, mas é isso, segunda a sexta, um horário comercial um pouco dilatado, vamos dizer assim, e Sei. pronto. Depois não tem final de semana, não tem celular disponível para paciente, não funciona dessa maneira, a gente tem outra qualidade de vida. Não, isso é espetacular. Acho que isso aí seria o sonho para muito médico no Brasil, porque como até você mesmo falou antes, no Brasil a gente vê, né? Eu não sei se muitos family doctors ou como é que fala, os médicos de família do Brasil, Médicos eu de acho família e que comunidade, para usar o nome é, completo. eu acho que mesmo eles acabam trabalhando em vários lugares, né? Várias locations diferentes, né? E aí eles têm que ficar rodando, né? Isso aí gasta um tempo de vida enorme, né?
Uhum. É, obviamente nem todo médico de família ou médico em geral consegue essa facilidade. Para mim foi uma sorte a clínica pertinho de onde eu moro, etc. Sim, Enfim, mas foi um plus aqui que é muito bem-vindo. sim, claro. E hoje em dia, talvez eu até imagine a resposta, hoje em dia você voltaria para o Brasil em alguma circunstância ou não? Você pretende terminar e até o final da carreira aqui, morar aqui para sempre? Até o final da carreira com certeza. Não tenho nenhum plano de voltar para o Brasil. Aqui foi super trabalhosa a inserção. A Sim. gente, como falei, tem uma qualidade de vida diferente. Para não mencionar a questão pessoal, eu não tenho nenhuma razão de deixar a minha vida aqui nesse momento, mas não faria isso, não voltaria. E depois de aposentadoria é outra situação a ver, mas Sim, ainda tenho claro. que rodar bastante até lá. Não, claro, claro, com certeza. E quando você começou a trabalhar aqui, mesmo, quero dizer, mais especialmente quando você terminou a residência e começou a atender pacientes, você sentiu acolhido? Você sentiu algum tipo de preconceito? Mesmo às vezes aquele tipo de preconceito que é um pouquinho debaixo dos panos, não é tão evidente, ou não? Você se sentiu assim completamente acolhido, não só pelos colegas médicos, os outros médicos canadenses, né? Imagino que nessa clínica deva ter outros profissionais médicos também, mas também pelos pacientes. Como é que foi, especialmente o seu começo aqui? Eu diria que em geral o acolhimento é muito bom, ele é ótimo a partir dos colegas. Esse grupo, eu tenho um grupo limitado ali na clínica, mas ele é ótimo em geral. E do ponto de vista dos pacientes também, em geral, é muito bom. Eles ficam é, felizes com o seu você está atuando, agradece. A relação não é muito diferente do Brasil nesse sentido que a regra geral, eu diria, os pacientes gostam muito de ser cuidados, são gratos por você Uhum, estar cuidando deles, independente se eles são canadenses, de onde eles vêm, de qualquer maneira, esse é o geral. Muito pouco exemplo de situação de alguma saia justa, de alguma questão, e difícil ver nessas situações alguma questão mais xenófoba ou alguma coisa uhum, mais nessa linha de um racismo, algum preconceito da sua origem. Isso é muito uhum. pouco. O Canadá é bastante aberto para isso, a gente vê muito pouco disso, eu acho, comparado com a realidade de Europa. Mas tem exemplo. Curiosamente, hoje a gente vive uma realidade das mídias sociais, né? Sim, Existem, por exemplo, avaliações de médicos online, sistemas que avaliam que o paciente vai lá, ele cria um nome qualquer e ele faz muito mais, a minha experiência, pelo menos, muito mais crítica do que elogio online para você. uhum. E se você vai ver minha avaliação, acho que o primeiro paciente, curiosamente, ele falava do meu inglês com problema, mas eles usam uma expressão meio estranha no texto. Você vê que claramente passa por uma questão de eu ser estrangeiro. Então você Entendi, encontra, mas é pouco. entendi. Não, isso é ótimo, porque outros médicos também me perguntam, basicamente, eu estou te quase que repassando as perguntas que eu mesmo recebo, né, de colegas do Brasil, e eles falam que eu tenho sotaque, e talvez os canadenses vão ficar me olhando estranho. Então, pelo que você está falando, parece que a maioria não tem nada disso, eles aceitam bem, respeitam bem. Aceitam bem. No Quebec, com o francês, era um pouquinho mais complicado. O Quebec é uma província que tem um pouco menos de tradição de receber gente de fora, principalmente no sistema de saúde, principalmente fora das grandes cidades, de Montreal. Você faz Uhum, alguns estágios fora, você às vezes vê algumas coisas um pouquinho, mas eu diria que, no geral, muito discreto. Eu não posso dizer que uhum. isso foi um problema importante para mim É. em nenhum momento. Eu lembro uma vez que eu acompanhei, eu estava na parte de pesquisa ainda, estava trabalhando full time com pesquisa, mas eu tive a oportunidade de acompanhar um procedimento num hospital de uma cidade que era perto de Laval. Nem era Laval, era uma cidade próxima de Laval, e eu tive essa oportunidade e o que me chamou muita atenção, assim, você entrava na OR, né, no centro cirúrgico, e tirando o anestesista, todo mundo só falava francês. E não é assim que eles preferiam falar francês, eles só falavam francês. Então, assim, é Ah, engraçado porque a gente
sei lá, tinha a Scrub Nurse lá e a gente precisava pedir os materiais e precisava ser em francês. Graças a Deus tinha um anestesista lá que salvou a nossa pele, porque ele fazia a tradução simultânea durante a cirurgia, sabe? Então é um negócio que lá no Quebec, especialmente nas cidades menores, eles só falam francês, né? Sim, E sim. aí não tem nenhuma opção, né? Não, o francês é muito forte. E tem toda uma questão histórica da importância deles valorizarem o francês, etc. Faz parte da cultura deles. Não, é fundamental. Trabalhar no Quebec sem francês não tem condições. É. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Também no começo da conversa você falou que, embora o sistema nosso seja, aqui no Canadá, seja público também, você acaba tendo uma atuação no sistema de cobrança semelhante ao que é um convênio no Brasil, certo? Você tem os códigos, certo? E aí você manda esses códigos de cobrança para o sistema público e aí você recebe referente aos códigos, certo? Perfeito. No Brasil, pelo menos, não tive muita experiência com convênio, mas o que eu vi, que eu ouvia falar também, é que tinha muita glosa, assim, o convênio ficava cortando, tentando cortar gasto. Você tem esse tipo de problema aqui, do tipo, a parte burocrática, logística, a comunicação com o sistema de saúde ou não? Não, não, isso é completamente diferente. A gente, no começo, quando começa a fazer o que a gente chama o nosso billing, né, essa É, cobrança para o governo, obviamente os códigos têm algumas regras, você precisa aprender um pouquinho as regras. Então, sim, eventualmente, você, mesmo com ajuda, e não era nem eu que fazia meu billing inicialmente, era uma outra pessoa, mas você vai aprendendo até você passar a fazer, acaba sendo mais fácil. Você vai errando um pouco, vai aprendendo a usar um pouco os códigos. Então, é mais uma questão nesse sentido do que propriamente a glossa. Não, você, em tese, ou pode ser auditado em qualquer momento, porque você está fazendo, porque obviamente tem claro. todos os critérios dos códigos. Isso eu tenho a impressão que não acontece tão frequentemente, ou nesses meus 4 indo para 5 anos de atendimento aqui, nunca foi auditado exatamente, não tenho essa experiência, mas não, e a glosa, você imagina, o sistema ele tem uma auditoria, obviamente isso é necessário para manter um certo controle, mas não tem uma preocupação que tem a ver com os convênios um pouco no Brasil, de controle de gastos e criar barreiras um pouco artificiais para você É, fazer o seu trabalho. Não, isso não é o é, caso aqui de jeito nenhum. eu já ouvi de mais de um administrador de convênio que eles faziam as glosas de propósito, independente se tinha fundamento ou não. Assim, eles glosavam uma porcentagem X e são coisas que a gente ouve do Brasil. Outra coisa também é a seguinte, tem muito, como eu falei, né, tem muito médico que assiste esses vídeos e tem esse sonho de vir para o Canadá. E às vezes eu acho legal também que nem a gente falou agora desse potencial preconceito que pode ter, mas uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você gasta muito com seguro médico, seguro profissional médico, porque parece que é obrigado aqui no Canadá você ter, né? Obrigado, obrigado. Gasta-se, mas a gente ganha bem aqui. Eu diria que a gente tende a ganhar melhor, mesmo com as diferenças de custo de vida, etc. Sim. Eu diria que, em geral, ganhamos melhor aqui no Canadá do que no Brasil. Mas Uhum. sim, tem vários custos. Um dos custos, efetivamente, é o seguro obrigatório. Todo médico aqui no Canadá é obrigado a ter o seu seguro de malpraxis, vamos dizer, que você possa usar em algum momento. E ele varia de acordo com a sua especialidade, com o tipo de trabalho que você tem. Mas para dar uma ideia, o meu, se não me engano, está na faixa de uns $5.000 ano, é o meu seguro de profissional. Para cirurgião é bem mais. Para Certamente. cirurgia é bem mais. Mas também porque você faz, talvez o cirurgião, porque faz procedimentos de mais risco, né? Então, acho que Uhum. é por isso daí. Legal. Eu só queria te perguntar mais uma última coisa, antes de passar a mensagem final, que assim, obviamente o assunto do momento é o coronavírus, e eu estava vendo, inclusive hoje, acho que foi, na verdade, me mandaram hoje, mas foi publicado ontem, que felizmente em Ontário, eu não sei as outras províncias, mas em Ontário ainda não teve um overuse, né, dos leitos de UTI, dos ventiladores, porque a gente ainda tem leitos de UTI que estão disponíveis. Eu queria saber o que você está achando da resposta do governo canadense ou
do sistema de saúde canadense especificamente para essa questão agora dessa pandemia do coronavírus? Você tem sentido que a resposta tem sido positiva ou você acha que pode melhorar? No Brasil, infelizmente, virou uma disputa política, né? Tudo virou uma disputa política. Tem a questão da cloroquina, tem a questão do lockdown. Como que você vê aqui no Canadá? O que eu vejo é que eu diria que, em geral, as autoridades estão lidando muito bem com uma situação dessa envergadura e com tanto desconhecimento ainda, né, onde as informações sobre o vírus e sobre o impacto de tratamentos ou de medidas, etc., muda e a gente aprende a cada semana. A gente tem essa grande vantagem de estar com um discurso totalmente unificado no Canadá inteirinho, né? Não tem, você pode ter alguma discussão sobre alguns ajustes, testa mais ou testa menos, quem você prioriza para testar, em alguns aspectos você atarracha mais ou menos as medidas de controle sociais, mas o discurso em geral é bastante único, o que tem sido útil, e mesmo assim a gente tem tido dificuldade para controlar a epidemia, como a gente sabe. As províncias do oeste parece que estão melhores um pouquinho, mas aqui no leste a gente ainda está com os números crescendo. Versus, infelizmente, essa situação do Brasil, onde o discurso está atuando em frentes diversas, né? É um fenômeno que a gente sabe que tem essa base política, um fenômeno que na origem nos levou a eleger o atual presidente, e eu acho que o país, infelizmente, vai pagar o preço disso, porque precisa ter muita sorte para que isso não dê muito impacto na realidade brasileira. A gente, infelizmente, vai ter problemas lá, eu imagino, associado a isso. A gente sabe que o controle do distanciamento social está um pouco irregular no Brasil, e é complicado. Não, os meus colegas, eles me mandam foto, o pessoal fazendo churrasco na rua, fazendo uma pelada no final de semana, então... Mas, assim, uma coisa também que eu vejo aqui, eu não sei se a gente pode fazer uma comparação direta, ou uma relação direta, é que quando eu comecei a atuar com patient care, né, durante agora o meu fellow, eu vejo que tem uma porcentagem alta da população que realmente tem consciência das coisas, eles sabem as coisas, eles pesquisam, eles vão atrás, muitas vezes até, poderia até dizer que foi um choque para mim, muitas vezes o médico, ele é como se fosse um parceiro com o paciente, assim, na hora do tratamento. No Brasil, muitas vezes a gente acaba lidando com população de bastante baixa renda e baixa escolaridade também, e aquilo que o médico fala acaba virando a única coisa que é a verdade. Aqui não. Então, talvez tenha essa relação, porque as pessoas realmente se conscientizaram aqui no Canadá, né? Que realmente precisa fazer o social distancing, né? Isso é ótimo, né? Claro, não, as pessoas aqui têm, bom, um nível, como você está dizendo, é um nível educacional muito diferente, né? Ontario é uma província onde 30% da população economicamente ativa tem algum grau de pós-graduação. Isso é uma coisa impressionante. E, em geral, tem uma outra cultura também, vem de um sistema muito mais disciplinado, estão muito mais acostumados a aceitar as orientações, tem uma confiança maior nas instituições públicas. Então, é uma combinação de coisas que facilitam muito nesse momento, sem dúvida. Não, com certeza. Eu também acho. Isso, para mim, existiram várias coisas que foram choques culturais e essa foi uma delas, especialmente o nível da discussão que você tem com os pacientes aqui é um negócio que realmente, para mim, me impressionou muito. Uma coisa impressionante. É um desafio interessante para a gente, como médico, que está sempre atualizado e exercitando essa nossa troca, uma situação mais horizontal com os pacientes, o que é muito agradável, eu gosto muito disso, é muito interessante. Não, e te estimula a ser cada vez melhor, né? Você não fica na zona de conforto nunca, né? Porque o próprio paciente sabe das coisas, né? Ele lê também, né? Sim. Muito legal. Não, muito bom. Assim, de novo, essa era a última pergunta que eu tinha planejado, mas antes de desligar, mais uma vez, agradecer, né, o seu tempo. De novo, a gente está gravando esse vídeo no domingo de Páscoa, imagino que sua família está te esperando aí para passar o tempo com você, essa coisa que não tem preço. Mas antes de desligar, eu queria só saber de você que recado que você daria para um médico ou uma médica, independente da fase da carreira, assim, mas que tem esse sonho de vir para o Canadá,
não só fazer pós-graduação, mas também ter uma carreira aqui. Você fez os dois, né? Você fez a pós-graduação aqui e depois decidiu fazer a carreira. Que conselho que você daria, de forma resumida, para um médico que tem esse sonho? Eu diria que é um sonho totalmente legítimo, válido, que é importante estar bem preparado para isso do ponto de vista de conhecer como o sistema funciona, as necessidades, que passos que você vai precisar tomar vindo para cá. Acho que ter um plano A, um plano B e um plano C, saber Certo. lidar com essas adversidades e tem que ser um bocado resiliente, ter muita disponibilidade, disposição, eu diria, para ir a fundo na sua escolha, porque Uhum. acho que não é fácil para ninguém, as barreiras vão variar, a gente sabe que em geral tem a imensa maioria, infelizmente, dos profissionais médicos que vêm do mundo inteiro para o Canadá, nunca vão atuar como médicos aqui no Canadá, essa é a realidade numérica. Uhum. Enfim, você tem que entender então o tamanho do muro que você vai enfrentar, e se você se vê em condições, por que não? É mandar É, bala. é. Tem uma piada que o pessoal conta aqui, só para acabar. Já falei para acabar umas 3 vezes, mas só para acabar. Sem problemas. Tem uma piada que o pessoal conta aqui que o melhor lugar para você ter filho aqui no Canadá, sabe onde é? Não. É no Uber, porque a maior chance de você encontrar um médico vai ser dirigindo Uber. Então, o melhor lugar para ter filho Ah, no Canadá é no Uber. é engraçado, não, mas eu não sei números mais recentes, mas há anos atrás, não muitos, mas uns bons anos atrás, Toronto, a percentagem de motoristas de táxi, né, táxi barra Uber ainda naquela época que eram médicos, era da ordem de 2,5% a 3%. É, É muito impressionante. tá bom. Legal. Olha, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu tenho certeza que Imagina. vai ter muita gente que vai gostar. E, como eu falei aí no começo do vídeo, eu vou deixar aquele seu artigo lá. Eu vou deixar também o link do seu LinkedIn, que foi aonde eu também te mandei a primeira mensagem. E aí acho que talvez seja um jeito das pessoas poderem se comunicar. Também pode mandar e-mail para mim, eu vou deixar aqui embaixo também o meu contato. Maior prazer poder ajudar da minha parte. Eu acho que com esse vídeo vai ter muita gente que vai ter as dúvidas respondidas. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Nada, é meu prazer, Marcos. Boa sorte pra gente aqui. Tá Boa bom, Páscoa para você. tá bom. Então tá bom. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.